Eclesiastes 12, do verso 1 até o versículo de número 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Eclesiastes 12, de 1 a 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Até aqui, até o versículo 8. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente pode dizer que a vida, a nossa vida aqui neste mundo, a nossa existência terrena, ela é composta de ciclos, melhor dizendo, ciclos que são contínuos, ciclos que são inevitáveis. A vida e a vida humana, ela é composta por ciclos que são contínuos e que são inevitáveis. Por quê? Todos nós sabemos, e já é experiência de cada um de nós enquanto seres humanos, nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos e, por fim, nós morremos. É o ciclo, ou é o processo natural da nossa existência aqui neste mundo. Então, é certo que com todos vão se dar justamente esse processo. É claro, com exceção daquelas pessoas que partem mais cedo para a eternidade. Então, por mais que a gente possa perceber o avanço da medicina, por mais que a gente possa perceber o avanço da estética ou da ciência da estética, proporcionando uma melhor qualidade de vida, proporcionando a diminuição na diminuição das marcas desta vida, a grande certeza que nós temos é que com o passar do tempo nós envelheceremos, nós experimentaremos a realidade desse processo e dessa condição e, por fim, nós morreremos. É o ciclo natural da nossa existência aqui nesse mundo. Então, quando você para, quando você reflete, quando você pensa sobre essas coisas, talvez uma indagação, talvez uma pergunta surja em sua mente, em seu coração. Ou seja, se é o processo natural nascermos, nos desenvolvermos e morrermos, e se esse processo ele é inevitável, como é que eu devo agir? Como é que eu devo proceder? Como é que eu devo atuar para que eu possa receber bem todas essas realidades, de maneira que eu possa, através da minha vida, continuar glorificando e glorificando a Deus? Como é que eu enfrento a realidade da velhice? Como é que eu enfrento a certeza da morte? Uma vez repito que a vida vai seguir esses ciclos e que naturalmente, mais cedo ou mais tarde, essas etapas elas serão uma realidade em minha vida. Envelhecimento, consequentemente, morte.
diante dessa pergunta, diante dessa indagação, Salomão, meus irmãos, Salomão, minhas irmãs, ele tem a receita. E ele não só tem a receita, ele prescreve essa receita para cada um de nós, conforme os escritos que nós acabamos de ler, ou seja, Eclesiastes capítulo 12, versículos de 1 até o versículo de número 8. É interessante a gente ressaltar aqui que quando Salomão escreveu essas palavras que nós acabamos de ler, ele já era um senhor idoso. Ele já havia passado da fase da juventude, do vigor físico. E na verdade, quando Salomão ele escreveu estas palavras, ele já estava beirando, vamos assim dizer, a morte. Então, ele tem sim condições. Então, ele tem sim qualificação necessária para tratar desse assunto, para tratar desse tema e nos ensinar, para que assim a gente possa enfrentar essa etapa de maneira sábia, com o conhecimento divino, com o conhecimento que vem do Senhor. Por quê? Porque como sábios que Deus nos chama a ser, nós devemos desenvolver, meus irmãos, nós devemos desenvolver, minhas irmãs, a sabedoria, inclusive nas etapas últimas, nas etapas derradeiras que nós temos e temos nesta vida. Porque, repito, mais cedo ou mais tarde, esse período vai chegar, mais cedo ou mais tarde, a velhice baterá na porta da nossa vida e a velhice trará consigo, inevitavelmente, a morte. Inevitavelmente, a morte. Então, nessa manhã de hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai complementar o estudo que nós iniciamos na semana passada, onde a gente pegou a parte final do capítulo 11 de Eclesiastes. E qual é o tema? Qual é o assunto que nós estamos a considerar? Não só hoje, que a gente vai terminar, mas que nós começamos a tratar na semana passada. O tema é o mesmo, encarando a vida com sabedoria. Encarando a vida com sabedoria. Então, domingo passado, a gente observou os 3 primeiros passos, as 3 primeiras atitudes que eu, você, todos nós devemos desenvolver, devemos realizar para que a gente possa demonstrar essa sabedoria ao longo da nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos usufruir dos benefícios que a vida nos oferece, e a gente viu Salomão falando sobre isso. Em segundo lugar, a gente deve enfrentar as dificuldades que se nos apresenta ao longo da nossa vida. E, em terceiro lugar, a gente deve prestar contas a Deus da nossa vida. Então, se você quiser relembrar, é só ir no canal do YouTube que você vai ver o estudo lá editado para que você possa recordar essas 3 verdades. Contudo, a gente não vai parar nessas 3 verdades, a gente vai seguir. E hoje pela manhã, com a graça de Deus, hoje pela manhã, com a graça do Senhor, a gente vai ver as 2 últimas atitudes baseadas aqui nesse texto de Eclesiastes, que eu, você, todos nós devemos ter para que a gente possa enfrentar, encarar esta vida com sabedoria. Em primeiro lugar, a gente vai observar hoje que nós devemos aceitar o desgaste promovido pela vida. É a nossa primeira atitude hoje e a nossa quarta, somando-se às que nós vimos na semana passada. E em quinto lugar, ou em segundo lugar hoje, a gente vai aprender, como sábios que nós somos, a enfrentar a realidade do fim da vida. Então são as 2 últimas atitudes que nós devemos ter para que com sabedoria encaremos essa vida. Aceitar o desgaste promovido pela vida e, em outro lugar, enfrentar a realidade do fim da vida. Enfrentar a realidade do fim da vida. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, vamos começar a olhar aqui para esse texto, vamos começar a considerar aqui essa passagem e os seus desdobramentos bíblicos, para que a gente possa ter essa visão sábia em relação a esta vida, podendo proceder em cada uma das etapas que nós vivenciarmos. Seja usufruindo dos benefícios da vida, seja enfrentando as dificuldades da vida, seja prestando contas a Deus da nossa vida e hoje aceitando desgaste promovido pela vida e também enfrentando a realidade do fim da vida. Então vamos lá. Em primeiro lugar, para que nós sejamos sábios, pegando o estudo de hoje, nós devemos, meus irmãos, nós devemos, minhas irmãs, nós devemos aceitar o desgaste promovido pela vida. Nós devemos aceitar
o desgaste promovido pela vida. Veja aí o que Salomão fala em todo esse trecho do capítulo 12, versículo 1 até o versículo 5, parte A. Eclesiastes 12, 1 até o versículo 5, parte A. Olha só o que ele diz aqui, ó. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantarem no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. O que é que a gente observa aqui, meus irmãos? O que é que a gente vê aqui, minhas irmãs, nesse trecho? A gente vê Salomão nos exortando a considerar na pessoa de Deus, a considerar na pessoa do Senhor, quando nós formos jovens, sobretudo quando nós formos jovens, na época, na etapa em que nós somos mais vigorosos em relação à nossa vida. Mas, para que ele pudesse fazer essa exortação, para que ele pudesse dar essa instrução, ele vai reforçá-la, descrevendo o quê? Descrevendo a dura realidade do desgaste físico, a dura realidade do desgaste emocional que a velhice, ela impõe a cada um de nós. Não esqueça disso. Aqui, Salomão, de maneira específica, se dirige aos jovens? Sim, por extensão a todos nós. A fazermos o quê? A nos lembrarmos de Deus. Sobretudo, quando nós estivermos naquela fase mais vigorosa da nossa vida. E aí, para poder reforçar a sua exortação, para poder reforçar a sua instrução, o que é que ele faz? Ele descreve a dura realidade da velhice, que traz consigo o quê? O desgaste. Seja o desgaste no sentido físico, seja o desgaste no sentido emocional, para poder fundamentar assim a sua exortação. Muito provavelmente, conforme nós falamos agora há pouco, Salomão, ele está falando essas palavras por experiência própria. Por experiência própria. Por quê? Porque foi essa a condição a que ele havia chegado quando ele escreveu o livro de Eclesiastes. Ele já era um senhor e um senhor de idade. Então, Salomão aqui, ele aponta para a nossa consciência, ele nos ensina ao nosso coração quanto a essa realidade. Que realidade? O processo da nossa vida, chegar a uma etapa, chegar a uma condição onde a gente se desgasta, onde a gente se enfraquece, não só no sentido físico do nosso corpo, mas também no sentido emocional. Então, esses dois aspectos que caracterizam o desgaste de uma pessoa quando ela chega à velhice. Repito, o desgaste físico, repito, o desgaste emocional. Veja que ele coloca pelo menos cinco aspectos aqui nesse trecho desse desgaste que acontece na nossa vida, fruto do passar do tempo, fruto do passar dos anos. Em primeiro lugar, conforme a gente observa no versículo 1 e 2, o que é que acontece conosco? Nós desanimamos. Isso acaba sendo uma característica da velhice. Existem sim as suas exceções? Com certeza. Mas, via de regra, existe esse desânimo que nos acomete quando a gente chega à idade mais avançada da nossa vida. É por isso que no versículo 1, parte B, até o versículo 2, ele mostra esse desânimo, essa questão emocional que nos acomete quando a gente chega à velhice. É por isso que ele diz: antes que venham os dias maus, ou os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer.
antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. Irmãos, irmãs, por natureza, a velhice, ela tem essa capacidade. Que capacidade? A capacidade de tirar a nossa motivação, o nosso ânimo em relação a esta vida. Por isso que Salomão, ele da falta de prazer, ele fala do desvanecimento do brilho da vida, ilustrado aqui pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Então, segundo Salomão, a velhice é um período em que as pessoas não se interessam tanto por projetos, por objetivos, por deleites existentes nesta vida. Então, essa condição explica muitas vezes, quando determinadas pessoas chegam à idade da velhice, elas ficam mais fechadas no seu próprio mundo. Elas ficam mais pessimistas e algumas delas, infelizmente, acabam ficando mais rabugentas. Então, infelizmente, isso acaba acontecendo. E o resumo de tudo isso é que as muitas experiências vividas faz com que a nossa vida perca o seu encanto. Então, veja, a primeira característica, vamos assim dizer, do desgaste da nossa vida é o desânimo. Aqui no sentido emocional. É perder o prazer, é perder a alegria, que ora fazia parte da nossa vida, mas quando a gente chega a uma determinada idade, acaba não fazendo parte. Repito, essa aqui é a regra geral. É claro que tem as suas exceções. Mas não só isso. Além do desânimo, Salomão ele fala também que uma outra característica desse período são as limitações. As limitações de ordem física, a limitação do nosso corpo. Olha só a lista de coisas que Salomão fala, que faz parte da nossa vida no sentido físico, quando a gente chega à velhice. Olha só, versículos 3, versículo 4 e a parte B do versículo 5. Ele diz, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, ou seja, os dentes, por já não serem poucos, e se escurecerem se escurecerem os teus olhos nas janelas. A questão da fraqueza da vista. Então veja, Salomão prevê a fraqueza dos nossos braços, Salomão prevê a fraqueza das nossas pernas, Salomão prevê a diminuição na arcada dentária e a fraqueza dos dentes. Salomão prevê o quê? O enfraquecimento da nossa vista, até porque nesse tempo não existia cirurgia de glaucoma, não existia óculos, não existia nada. Quando a pessoa ficava velha, ela perdia naturalmente a sua vista. Então, limitação de ordem física. Mas aí ele não para. E olha só o que ele fala mais acerca disso no versículo 4. Olha só. Os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, ou seja, você não tem mais vigor no sentido da sua fala, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, a insônia, quando você perde o sono, e às vezes isso é uma característica da velhice, ele fala aqui também, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Mais uma vez ele retorna à questão da fraqueza na nossa voz. E aí, por fim, ele fala, no versículo 5, parte B, ele diz, e o gafanhoto te for um peso. Já pensou? Um gafanhoto não ser pesado, mas já dá fraqueza do corpo humano quando a velhice chega. E ele diz, e te pereceu o apetite, ou seja, o fastio, porque vais, aí ele continua, já a gente chega aqui nesse trecho. Então, o que Salomão fala aqui, meus irmãos, são as limitações físicas que nos acometem quando chega a velhice. Isso não adianta nem a gente ensinar muito, porque isso é uma experiência de quem vai chegando à idade. É uma experiência de quem vai chegando à velhice. Nós não somos mais as mesmas pessoas no sentido físico. Nós não somos. O nosso corpo, ele passa naturalmente por um processo de desgaste. Então você chega ali, é como o Salmo fala, aos 20, 30, 40, 50 anos, com aquele vigor, e aí depois de 50, a tendência natural, como a gente fala na linguagem popular, é que a gente desça a ladeira. E a gente não vai ser igual ao que nós éramos antes. A força se esvai, a disposição se acaba, e a gente vai sentindo o peso da velhice nas nossas vidas. Eu até fico brincando, por experiência própria, a gente já vai vendo isso, né? Às vezes varava a noite todinha estudando, fazia disso um deleite, não tinha problema nenhum. Agora não, quando dá meia-noite, já não dá mais para seguir.
o sono bate e se forçar mais, termina dormindo em cima dos livros. Então, é isso. As coisas, elas mudam, elas vão mudando no sentido físico. A velhice, ela vai trazendo essa fraqueza para a nossa vida. Então veja, o desânimo, veja, a limitação física, mas não só isso. No versículo 5, parte a fragilidade emocional. A fragilidade emocional. Olha só o que Salomão fala. Versículo 5, parte A. Só a parte A do versículo 5, ele diz: como também, quando temeres o que é alto, temer de altura, e te espantares no caminho. Então a velhice, ela faz isso. Ela faz com que a gente tenha um certo temor, um certo receio. Quando você é jovem, não. Você tem toda aquela coragem, aquela disposição, não existe dificuldade. Mas aí quando você chega na velhice, você já não responde da mesma forma, já não responde da mesma maneira. Determinados desafios você olha assim e diz: isso aí não vai dar. Então é a mudança pela qual a gente passa, até mesmo no sentido da motivação, da coragem, da disposição, que acabam se enfraquecendo também em nossas vidas. Então, desânimo, limitação física, fragilidade emocional e, por fim, mudanças físicas, no caso da nossa aparência física. Versículo 5, ele diz, depois da parte A, ele prossegue: e te embranqueceres como floresce a amendoeira. Meus irmãos, minhas irmãs, a amendoeira era uma planta muito comum nos tempos de Salomão, que quando chegava no período em que ela dava fruto, ela mudava a sua folhagem. De cor de rosa, passava para branco. Então, essa indicação da mudança da tonalidade do nosso cabelo. A gente sabe que tem aqueles tratamentos, se não me engano é vela, né? Wella, não sei. Mas o fato é que vai mudando. Por mais que você pinte, por mais que você renove, se você não fizer, fica branquinho, como a gente cantou, mais alto do que a neve, os nossos cabelos. Fruto dessa mudança no aspecto físico, da aparência física que acomete a nossa vida. Então, como é, Mário? As cães, exatamente. Isso quando não tem um outro problema no cabelo, que não é nem mudar a cor, né? Ele desaparecer. Salomão não falou isso aqui, talvez não era a realidade dele. Mas tudo isso caracteriza. Reginaldo já fez uma conferência aí, não teve como mudar a realidade. Gente, tudo isso são características de quando você chega à idade, o desgaste promovido pela vida. Então, o que você aprende de tudo isso, pegando o gancho aí com o que Mário falou, é que a velhice é uma etapa que apresenta as suas limitações e apresenta as suas vantagens. Não sei se vocês já pararam para refletir, não sei se vocês já pararam para pensar. A velhice é uma etapa que apresenta tanto as suas limitações, como também as suas vantagens. Não resta dúvida, a velhice é dura de ser enfrentada. E a gente sabe disso. Quando você é acostumado, sobretudo quando você tem uma vida bem ativa na sua juventude, de força e vigor, e quando você chega no avançar dos seus anos e não consegue mais corresponder com aquilo que você fazia, aquilo ali bate na sua mente. Aquilo ali mexe com o seu coração. E muitas vezes você vê outros fazendo que são mais jovens e que você não pode fazer mais. Não tem, meus irmãos, como a gente não ficar impactado. A gente fica. Então, é a dura realidade da velhice. Muitas vezes ter que depender das pessoas, muitas vezes ser humilhado pelas pessoas por causa da velhice. Quantos casos a gente não observa de pessoas, até mesmo dentro do ciclo familiar, que despreza pai, que despreza mãe, que despreza avô, que despreza avó, quando eles estão mais idosos. Alguns chegam até a dizer: isso não presta para mais nada, deveria logo morrer. Muitas vezes as pessoas têm que escutar isso. É duro, meus irmãos. É duro, minhas irmãs, não é brincadeira não. Quem chegar nessa fase, queira Deus que a gente não chegue numa situação como essa, sente, mas sente profundamente no seu coração. Então, é a dureza da velhice. É a dureza do desgaste da nossa vida. Esse é um lado da moeda, mas existe um segundo lado. A velhice tem as suas vantagens. Por quê? Se por um lado nos traz desgaste físico, se por um lado nos traz desgaste emocional, se por um lado nos traz mudança na nossa aparência física, por outro lado, a maturidade, ela traz a experiência necessária para que a gente possa não só enxergar
a gente possa entender e a gente possa proceder corretamente na nossa vida. É o lado positivo de você ter vivido muito. É o lado positivo de você ter adquirido muita experiência. O corpo sim se enfraquece, o corpo sim sofre as suas limitações, mas você fica mais sábio, mais experiente, mais consciente, então você passa a ter uma percepção melhor da sua vida. É a questão da vantagem das cães, dos nossos cabelos brancos. E é interessante porque a Bíblia fala um pouco sobre isso. Só para a gente não perder o fio da meada, abram aí, Provérbios, capítulo 16, versículo 31. Olha só o que Salomão fala aqui nesse trecho. Provérbios, capítulo 16, versículo 31. Esse é o lado vantajoso da velhice, viu? É o lado vantajoso da velhice. Lembre-se que a gente não pode ter tudo, né? Eu pensando sobre essa questão, é por isso que a gente vê tantos filmes, ou tantas alusões que são feitas à fonte da juventude, porque é um desejo do ser humano, né? Nunca ficar velho, mas não tem jeito, a gente vai ficar, mais cedo ou mais tarde. Provérbios 16, 31. Olha só. Coroa de honra são as cães, os cabelos brancos. E prossegue Salomão. Quando se acham no caminho da... Está vendo aí? Um velho, uma velha que anda no caminho da justiça, da piedade, da santidade. Então, seus cabelos brancos tornam-se coroa, algo notável. Por quê? Maturidade, experiência que a gente adquire com o passar dos anos. Estou velho no corpo, sim, mas a minha maturidade no sentido de enxergar, entender e ver as coisas, não. Está aguçada, está ativa, está como nunca. Então, são os dois lados. É interessante porque os jovens, eles têm a disposição, têm o vigor e não têm a maturidade. Os velhos não têm a força, não têm o vigor, mas têm a maturidade. Às vezes eu fico pensando, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos atrás. Seria uma maravilha, seria uma perfeição. Mas, infelizmente, isso é impossível. É errando muitas vezes, é batendo na cabeça muitas vezes que a gente vai aprendendo. Existem os arrobos da mocidade, a inexperiência, a imaturidade, que faz a gente falar, fazer tantas coisas, quando a gente chega lá na frente, acaba se arrependendo. Mas aí faz parte do amadurecimento natural, da nossa maturidade natural. Então, são os dois lados de uma mesma moeda. Você, quando chega à velhice, fica fraco no sentido físico, fica desgastado no sentido físico, muda a sua aparência física. Por outro lado, você adquire sabedoria. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Tá certo, pastor, mas o que eu vou fazer então em relação à minha velhice? A idade chega, o tempo bate na nossa porta. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Fica aqui um conselho para você. Meu irmão, minha irmã, aproveite a sua velhice. Seja quando você já está vivenciando, seja quando ela chegar à sua vida, aproveite a sua velhice de forma que ela lhe traga crescimento espiritual e comunhão com Deus. Aproveite a sua velhice de forma que ela lhe traga crescimento espiritual e comunhão com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia, ela nos orienta a várias ações, há várias atitudes que eu, você, todos nós devemos desenvolver quando, entre aspas, a nossa idade chegar. E ela vai chegar. São atitudes que nos levam para mais próximos de Deus, são atitudes que nos levam a ser úteis às obras do Senhor, à obra do Senhor, melhor dizendo. E aqui eu separei pelo menos quatro ações bem práticas, bem diretas, que nós devemos ter para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível a velhice quando ela chegar. Não vou nem explicar os textos, basicamente eu vou citar. Em primeiro lugar, aproveite, quando a idade chegar, ou se ela já tiver chegado, para testemunhar da providência de Deus. Aproveite a sua velhice, aproveite a sua maturidade, para testemunhar a providência de Deus, quer ser na sua vida, quer ser na vida das pessoas no sentido geral. Porque quanto mais você vive, mais você experimenta. Quanto mais você vive, mais você tem experiência de que Deus ele é providente, ele é bondoso, ele é gracioso. E olha só o que o salmista fala lá no Salmo 37. Olha só, abram aí, Salmo 37. Veja se não é esse testemunho que ele faz, na velhice, testemunho da providência de Deus.
Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo de número 25. Aqui foi Davi dizendo. Salmo 37, 25. Olha só o que Davi diz, ó. Fui moço, e agora sou? E agora sou? Então Davi, quando escreveu aqui, não era mais um jovenzinho, aquele que tinha matado Golias. Não, ele já era velho. Era mesmo. Não matava nem um gafanhoto mais, Mário, realmente. Tinha força mais para nada. Tanto é que a velhice de Davi, abre um parênteses aqui, é interessante, né? Que ele precisou até da ajuda de jovens para poder esquentá-lo, né? Dada a necessidade que ele tinha. Então, as coisas mudam. O grande guerreiro chegou nessa situação. É assim, meus irmãos, é assim. É interessante isso aí. Fui moço e agora sou velho. Veja, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi ficou velho, mas ele não deixou de enxergar, ao longo de toda a sua vida, que Deus não desampara os seus. Já pensou? Você chegar na velhice com essa percepção, com essa consciência de você ter visto, quer ser na sua vida, quer ser na vida das outras pessoas, as várias demonstrações providenciais, amorosas, bondosas, generosas de Deus. Velhice é para isso, meus irmãos. É para a gente olhar para trás e ver aquilo que Deus é e faz. Como é que eu devo encarar a velhice? Em primeiro lugar, eu devo aproveitar a minha velhice para fazer um testemunho que Deus é providente, bondoso, amoroso, porque Ele jamais desampara os seus. Davi tinha chegado a essa experiência. Em segundo lugar, aproveite a sua velhice. Deleite-se em Deus. Aproveite a sua velhice. Deleite-se em Deus. Faça igual Ana, lá em Lucas. Abra aí, por favor. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 36 a 37. E vá para a casa do Senhor. A velhice é tempo de você se aproximar mais de Deus. Aproveitar o tempo que você não pôde estar nos trabalhos do Senhor, participando da sua obra, porque muitas vezes o trabalho lhe impedia de você fazer isso. Muitas vezes você chega à aposentadoria, tem um tempo maior. Meu irmão, minha irmã, aproveite, vá para a casa de Deus, deleite-se no Senhor, busque a sua presença, faça o que você não fez ao longo de toda a sua vida. Olha só, Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37. Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Já era uma senhora avançada, meus irmãos, avançada. Mas veja o que ela fazia. Ficava em casa, relatando as amarguras da vida? Não. Ficava em casa, curtindo as limitações físicas da vida? Não. O que é que ela fazia? Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e... Meu irmão, aproveita a velhice, trabalhe para o Senhor. Você não trabalhou uma vida todinha, 25, 30, 35 anos para os homens? Por que quando você chega na velhice, você vai colocar a sua vida espiritual de lado e vai abandonar a casa do Senhor, vai abandonar o serviço de Deus? Não, muito pelo contrário. Chegue para a liderança, pergunte o que você pode fazer. Chegue para a liderança, pergunte como você pode ajudar. Chegue para o pastor e diz: pastor, eu vou lhe acompanhar nos discipulados que você fizer. Vai ser muito bom para você. Você vai aprender e vai ajudar outros, ao invés de ficar em casa sem fazer nada. Então, faça isso. A velhice não é momento de você abandonar a igreja. A velhice é um instante de você vir para a igreja e participar de todos os trabalhos que você tiver condições, para que você possa fazer igual a Ana, 84 anos, mas não deixava o templo e adorava continuamente a Deus. Foi como o presbítero Mário falou. Você tem um privilégio de uma aposentadoria, um dinheiro fixo, talvez não seja aquilo que você de fato, que cubra as suas despesas, mas é uma coisa certa. Talvez não seja muito, mas é uma coisa que você tem ali todo mês. Então, se você já tem ali a sua manutenção básica, vá se vir a Deus.
vá servir a Deus, vá servir ao Senhor. Eu não sei o que é que tem determinadas pessoas, por mais que respeite a atitude delas, chega a velhice, estão perto de morrer e querem trabalhar para quê? Para deixar para quem? Aproveita a sua vida, você já trabalhou muito, aproveita a sua vida, você já se cansou muito. Então, deleite-se em Deus, deleite-se no Senhor. A segunda atitude. A terceira, aproveite a sua velhice e aprofunde-se no conhecimento de Deus. Aproveite a sua velhice e aprofunda-se para aprofundar-se, melhor dizendo, no conhecimento de Deus. Abram aí, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Eis aqui um velho falando. Estava perto de morrer. Mas olha qual era o espírito do apóstolo Paulo. O desânimo aqui que caracteriza os velhos não é regra para Paulo, viu? Muito pelo contrário. E essa aqui deve ser a nossa atitude. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Paulo estava preso por causa do evangelho. Ele seria solto para morrer depois. Mas ele não sabia que isso ia acontecer. Então havia essa ameaça dele morrer nessa condição de sua prisão. Já estava velho, o senhor aqui com 64, 65 anos. Aí você disse, mas já estava velho nessa idade? É porque dentro de um ambiente em que você morria, na maioria dos casos, com 40, 50 anos, quando você chegava a 60, já se dava por vitorioso. Porque se vivia pouco. A expectativa de vida era baixíssima nos primeiros 100 anos da igreja. Na verdade, em toda a era antiga, né? Só veio mudar de uns anos para cá. Então, veja, o apóstolo Paulo, na velhice, preso, podia jogar as coisas para o alto e vou só esperar a morte chegar. Olha só o que ele pede aqui, ó. O que ele pede a Timóteo. Quando vieres, Timóteo, traze a capa, Paulo era esquecido, que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os... Meu irmão, minha irmã, Paulo aqui já tinha escrito 13 cartas, 13 não, mas já tinha escrito pelo menos umas 10 cartas no Novo Testamento. Já tinha fundado igreja por todo o Império Romano. Já tinha tido a visão que ninguém vai ter, porque ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não é possível ao homem ver. Já tinha visto a Cristo glorificado. Um homem desse podia chegar, ó, já estou no nível espiritual que não preciso aumentar meu conhecimento em nada. Não. Timóteo, traz meus livros. Timóteo, traz os pergaminhos que eu quero estudar. Eu quero morrer estudando. Eu quero morrer aprendendo. Eu quero morrer conhecendo a Deus. Aqui é um velho com a perspectiva certa da vida. Não são aqueles velhos que pensam que sabe tudo, quando na verdade não sabe de nada. Então, procure conhecer mais. Se já conhece, ainda mais e mais, porque essa é a receita de vida que Paulo nos dava. Então veja, testemunhar das providências de Deus, deleitar-se em Deus, aprofundar-se no conhecimento de Deus e, por fim, entregar-se ao serviço de Deus. Entregar-se ao serviço de Deus. Sem fechar, 2 Timóteo, olha só o que ele fala no versículo 11. Paulo estava preso, incerto quanto ao seu futuro, poderia morrer naquela prisão, mas olha qual era o desejo do homem. Meu amigo, isso é demais. Veja, somente Lucas está comigo, toma contigo Marco e traze-o, pois é útil para o ministério. Para o ministério dele, de Paulo, ele queria continuar pregando, meus irmãos. Ele podia pendurar a chuteira e esperar a morte chegar. Não, eu vou servir. Não, eu vou trabalhar. Não, eu vou continuar pregando o evangelho. Um pouco mais adiante, no versículo 17, ele fala: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Pregou até o fim da vida, serviu a Deus até o fim da vida. Você está servindo ao Senhor, mesmo na juventude, ou você fica se justificando? Porque se tinha alguém que podia se justificar para não fazer nada, esse alguém era Paulo nessa condição. Já tinha dedicado a sua vida ao evangelho, estava preso por causa do evangelho,
já tinha escrito boa parte da teologia do Novo Testamento, mas o homem não parava de trabalhar. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente tem que morrer pregando o Evangelho, a gente tem que morrer servindo a Deus, e que venha a velhice com suas limitações, e que venha a velhice com as suas restrições, mas eu não vou parar de servir a Deus. Essa é uma das perspectivas, queira Deus, que possa ser realizado na minha vida, particularmente falando. Eu quero morrer trabalhando pelo Senhor, até o último minuto, até o último momento da minha existência. Porque Deus é merecedor de tudo isso. E mesmo que a gente faça tudo isso, como diz Cristo, nós não passamos de servos inúteis, porque nós fizemos apenas aquilo que nós deveríamos fazer. Então, receita de uma velhice feliz. Receita de uma velhice bíblica. Então, o que é que a gente deve fazer para encarar a vida de maneira sábia? Conforme nós acabamos de ver, conforme nós acabamos de observar, nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, aceitar o desgaste promovido pela vida. E por fim, bem rápido mesmo, em quinto e último lugar, em segundo lugar hoje, encare a realidade do fim da vida. O último conselho para você enfrentar a vida com sabedoria. Encare a realidade do fim da vida. Veja aí, meus irmãos. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 5, parte B, até o versículo 8. Vou tentar ser mais breve aqui. Eclesiastes 12, 5b até o versículo 8. Olha só o que ele fala. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda ou a roldana junto ao poço, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Verso 8, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, Salomão destaca a consequência certa gerada pela velhice. Qual é a consequência certa gerada pela velhice? A morte. Você fica velho para que depois a morte venha lhe visitar. Isso é certo, isso é concreto. Há uma clara ligação, e Salomão vem trazendo isso. Em primeiro lugar, das limitações que a velhice nos impõe, e a gente acabou de ver, desde o versículo 1, 2 até o versículo 5, parte A, com a realidade da morte. Então a gente fica velho, o desgaste físico vem, a limitação física vem, como consequência, quem é que chega depois? É a morte. Como consequência, quem chega depois é a morte. É interessante porque aqui no versículo 6, Salomão ele usa 1, 2, 3, 4 figuras de linguagem para poder descrever a morte. Ele descreve a morte como um fio que se rompe. Depois que se tora, não tem como consertar mais. Acabou. Assim é a morte. Ela vem e acaba tudo. Ele fala da morte, ilustrando a morte como o despedaçar de um copo. Então, quando um copo quebra, quebrou. Não tem como reconstruir mais. Assim também é a morte. Quando chegar, chegou. Ele fala da questão da morte como você quebrar um cântaro, um jarro. Da mesma forma, quebrar não tem como voltar mais. Aconteceu, está destruído, assim é a morte. E também com o desgaste da roldana de um poço, conforme ele fala aí, da roda junto ao poço. Então, naquele tempo se usava muito, na verdade, só se usava isso, para poder recolher água, eram os poços, e aí você colocava o balde e já tinha aquela rodanazinha, aquele ciclozinho para você puxar, e a água vir com mais facilidade, com menos peso. Mas depois que desgasta a roldana, acabou, ela não serve para mais nada. Então ele usa essas 4 figuras para falar acerca da realidade da morte e o fim que ela porá em relação às nossas vidas. Então no versículo 6, ele fala justamente isso. No versículo 7, ele descreve a realidade da morte como um retorno para a eternidade. E é interessante, porque se você observar aqui no versículo 7, Salomão, ele trabalha numa ordem inversa daquela que a gente observa em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Deus ele criou o homem. Veja, aqui em Eclesiastes, capítulo 12, ele fala, e o pó volta à terra que o era, e o espírito volta a Deus que o deu.
Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, é dito que Deus forma o homem, sopra nas suas narinas, e o homem passa a ser o quê? Alma vivente. Na morte, o espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó. O processo inverso. Só uma deixa aqui, né? A gente observa aqui que a Bíblia defende que nós somos constituídos apenas de duas partes. A parte material e a parte imaterial, aquilo que a gente chama de dicotomia, e não de três partes, corpo, alma e espírito. Não, mas corpo, alma e o espírito como coisas dentro da área imaterial. Então, fechando parênteses, Salomão, ele fala justamente isso, a realidade da morte numa ordem inversa da criação da vida. O espírito voltando a Deus e o pó retornando para a terra. Da terra a gente veio, Deus nos soprou na narina o fôlego de vida. Então acontece justamente o processo inverso. E por fim, aqui no versículo 8, o que é que ele fala? Ele fala da vida como algo efêmero, passageiro, passa rápido demais. É por isso que ele diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é sopro, tudo é vapor. A vida humana é assim. Por mais que a gente passe 100 anos, a Bíblia diz que houve um homem que viveu mais de 900 anos. Um dia ele morreu. Um dia também nós morreremos e vai ser muito rápido, muito passageiro, quando você compara com a eternidade. Então, a grande verdade que a gente extrai de tudo isso é que a morte, meus irmãos, a morte, minhas irmãs, é a certeza mais concreta para quem está vivo. A morte é a certeza mais concreta para quem está vivo. É por isso que Salomão, lá no versículo 1, nos aconselha a quê? Nos aconselha a nos lembrarmos de Deus, sobretudo quando nós formos jovens. Aproveitarmos o vigor, a disposição física em especial e dedicá-las a Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, a velhice vai chegar e você não vai poder fazer aquilo que você fazia antes. E depois que chegar a velhice, a certeza mais certa será a morte. E você não vai fazer mais nada. Então, enquanto você está vivo, sobretudo, enquanto você é jovem, lembre-se do seu Criador. Porque a morte, ela vai bater na porta da sua vida. A morte é o destino final para o mundo que foi afetado pelo pecado. A morte é o destino final certo para o mundo que foi afetado pelo pecado. Paulo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Ali não só morte no sentido físico, morte também no sentido espiritual. Então, essa é a grande certeza que nós temos. Mas aí, apesar da morte ser uma realidade concreta para as nossas vidas, a grande verdade que a gente deve tirar é que a morte, ela não é a condição final do salvo. A morte é algo concreto na nossa vida, mas não é a condição final do salvo. Não. Porque a morte de Cristo teve como objetivo matar a morte. A morte de Cristo teve como objetivo matar a morte. Por isso, quando nós somos alcançados pela obra de Jesus Cristo, nós temos a nossa vitória sobre a morte assegurada. Mas cedo ou mais tarde, isso vai se dar quando da ressurreição dos mortos. É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 até o versículo 23. A morte será o nosso último inimigo, que vai ser sim vencido na ressurreição que Cristo promoverá quando ele vier buscar a sua igreja. A morte é uma certeza concreta? Sim, mas não é a nossa condição final. Não, muito pelo contrário. Cristo virá para buscar a sua igreja, Cristo virá para ressuscitar os salvos, Cristo virá para nos dar novos corpos, para que assim possamos estar com Ele, incorruptível por toda a eternidade, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, diante disso, o que é que a gente deve fazer? A gente deve se preparar para a morte, consciente de que a chegada da morte nos trará algo melhor para a nossa vida. Prepare-se para a morte, consciente que a chegada da morte trará algo melhor para as nossas vidas. A gente se conforma com a morte? Não. Até porque Deus nos fez para viver eternamente. A morte foi introduzida na nossa vida por causa do pecado como juízo de Deus.
É por isso que a gente não se conforma. É por isso que a gente nunca se conformará com a morte. Porque Deus não nos fez para morrermos, não. Infelizmente, o pecado atrapalhou todo esse processo. Então, a morte, agora que nós estamos em Cristo, não é mais a nossa inimiga. A morte, para nós que estamos em Cristo, é a nossa amiga. Por quê? Porque é o caminho mais rápido para nós nos encontrarmos com Deus. Só existem duas formas de você se encontrar com Deus na eternidade. Ou você se encontra com Deus como resultado do retorno de Cristo para buscar a sua igreja, ou você se encontra com Deus quando você parte através da morte. Então, nesse sentido, para quem está em Cristo, a morte acaba sendo uma amiga e não uma inimiga. E essa é a perspectiva que eu, você, todos nós devemos ter. Bem rapidinho. Abram aí, por favor. Salmo 73. Olha a perspectiva que Asaf tinha da vida, mas sobretudo em relação à morte. Olha só, ele não desesperava, se acabou tudo. Não. Vamos lá, Salmo 73, versículos 23 a 26. Olha só a perspectiva que Asaf tinha. Isso é o que nós devemos guardar para nós, como verdade, plena para os nossos corações. Salmo 73, versículo 23, 24, 25, 26. Ele diz, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras, no caso Deus, pela minha mão direita. Ele segue, Asaf, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Deus nos guia nesta vida e está nos aguardando na glória. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Então, versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Quer ser no céu? Quer ser na terra. Versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ou seja, ainda que eu morra, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para que se esperar com a morte, meus irmãos? Para quê? Eu sei que é triste, eu sei. Foi como eu falei, nós não fomos feitos para morrer, eu sei. Mas lembre-se disso, para quem está em Cristo, ela vai trazer uma realidade melhor, infinitamente melhor. Concluindo a nossa aula na manhã de hoje, terminando as nossas considerações aqui, nesse texto de Eclesiastes 12, de 1 a 8. Nascer, crescer, morrer, são ciclos normais para os seres humanos. Eu vou repetir, nascer, crescer, morrer, são ciclos normais para os seres humanos. Nesse processo, irmãos e irmãs, precisamos de sabedoria. Nesse processo, nós precisamos da presença de Cristo em nossas vidas. Podemos afirmar com toda certeza, com toda a convicção, que a presença de Cristo traz sentido para as nossas vidas. A presença de Cristo nos auxilia em nossa vida. A presença de Cristo será a nossa consolação diante das limitações desta vida. A presença de Cristo será a nossa consolação diante das limitações desta vida. Foi por isso que lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Cristo assim falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A vida traz limitações, sim. Físicas, sim. Mas Cristo é o nosso alívio. Mas não só isso, melhor dizendo, Cristo será a nossa força quando as fraquezas da idade se impuserem sobre nossas vidas. Cristo será a nossa força quando as fraquezas da idade se impuserem em nossas vidas. Foi por isso que lá em João 16:33, parte B, ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele é a nossa força. E por fim, Cristo será a nossa ressurreição quando a morte bater a porta da nossa vida. Cristo será a nossa ressurreição quando a morte bater a porta da nossa vida, pois ele mesmo falou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a viver essa vida
com todas as suas etapas. Nascemos, crescemos, chegamos ao ápice da nossa vida e depois a gente desce ladeira abaixo, com enfermidade, com dor, depois com morte, mas sempre certos que Cristo estará conosco. Essa foi a sua última promessa antes de ascender aos céus. Lá em Mateus 28 ele disse: eis que estou convosco, veja, todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.